Então, hoje dia vamos falar sobre temas, sobre pontos específicos que nenhuma persona te habló, te enseñó, ¿no? En la vida. Yo ya hablé algunas cosas, ¿no? Siempre de forma muy suelta. Pero hoy día, o que eu hice? Eu agrupei essas informações e vamos aqui falar sobre elas ponto a ponto. Aí eu venho em um ponto absurdo com vocês. Eu vejo que muita gente, entra, não, em la situação de poner centímetros lineares para neutralizar um cabelo, para fazer uma matização em um cabelo, não? Creyendo que esse centímetro linear vai revelar o color plus máximo que a clienta deseja. E o que passa? Esse centímetro linear de mix, de corretor, de intensificador, não? Que não fazem a neutralização, são pigmentos puros que fazem uma maquiagem. E aí, quando tu haces uma maquiagem, a clienta pega o cabelo e lava 1, 2, 3 vezes e todo isso sai. E aí vuelve o fundo de declaração feio que estava anteriormente. Quer ver um exemplo clássico? Já que isso acontece, um caso clássico que isso acontece. Presta atenção aqui. Mira, nós temos uma clienta que chegou, déjame poner aqui, que chegou a um fundo de declaração 8, já imagínate. E aí, tu vas fazer uma matização. Tu vas fazer a matização, né, a tonalização, como muitos falam, mas o correto é matização, pero não querem oscurecer o cabelo, porque pensam que se eu utilizar um outro, eu vou oscurecer este cabelo. E aí, o que fazem? Ponem 9, 10, hasta família de superaclarantes. 11, 12, 89, no 12, 11. E aí vou pôr aqui, 9, 10, 11, 12. Famílias de base, já? Famílias de base. E aí, se não põe nada mais, esse cabelo queda horrível, queda uma cagada, não? Por quê? Porque não tem força para neutralizar o fundo de declaração que o 8, não? Que o 8 revelou. Ou seja, não tem força já para neutralizar este fundo de declaração 8. Ok? E aí o que acontece? O cabelo queda amarillento. E aí, muitas das vezes, já está acostumada com essa situação. E aí, o que acabam fazendo? Peraí, já que eu já sei que isso acontece, vou poner 1 centímetro, cadê aqui, ó? Vou poner 1 centímetro linear, 1 centímetro linear de grafito, um exemplo, já? De grafito, de cenizo, que seja. O que acontece? E no momento ele cabelo hasta queda aí, ó, mais ou menos. Pero passa 1, 2, já 3 já é muito, já? E o cabelo vuelve com todo o fundo de declaração horrível que tinha antes. E aí a clienta se queda molesta, já? Porque la voz salió, é uma maquiagem. E isso não serve. Então, vocês têm que entender que para neutralizar fundos de declaração é necessário ter um tinte que tenha a base específica para que vocês puedan neutralizar de forma efetiva e duradoura. Ok? Então, aqui, ó, isso já não pode, não? Já não pode ter. Isso não pode ter. Aqui, nessa situação, qual seria o correto? O correto seria pegar o fundo de declaração 8 e neutralizar, fazer a matização
com uma base 8 e o matiz que tu deseas. Sea 1, sea 12 ou hasta, de acordo ao tono que tu deseas revelar, não? Poner um 8.0 mas o tono que tu deseas. E se deseas um beige, solamente utilizar o 8. Ok? Então, começamos a quebrar tabus, não? E entender verdadeiramente como alcançar o color que nossa clienta deseja com durabilidade e sem cometer erro. Então, vocês já têm que saber, não? Que corretor, mix, intensificadores não fazem nenhuma neutralização. Eles vão donar color, mas não vão neutralizar o fundo de declaração indesejado que está revelado aí para vocês, ok? Que vocês têm que aprender. O matiz ceniza não se revela em fundo de declaração anaranjado ou rojizo. Matiz ceniza não se revela em fundo de declaração anaranjado ou cenizo. Como assim, Vanessa? Que tu te estás falando? Presta atenção. Quando eu hablo que ela não se revela, eu hablo que tu não consigues ver el cenizo. Quando estamos trabalhando com um fundo de declaração naranja, rojizo, el matiz cenizo, ele não revela cenizo. A impressão cromática que ele revela, já, é uma impressão de oscuridade. ¿Entiendes? Não sei se vocês, por exemplo, já fizeram uma coloração onde temos um cabelo que quando põe, por exemplo, um 6.1, dá aquela impressão de que aquele cabelo está mais escuro do que se tu, por exemplo, utilizasse um 6.0 ou um 6.3, por exemplo. Então, a única coisa que o matiz cenizo em fundo de declaração anaranjados ou rojizos vai ser é dar esta impressão de oscuridade. Já? Ele não revela o color cenizo. O matiz cenizo solamente se revela visualmente, presta atenção, quando estamos em um fundo de declaração amarillo, que seria na altura 9 e 10. Ok? Então, quando temos, por exemplo, se queremos revelar um fundo, um color rubio cenizo, que nós podemos ver o cenizo, temos sí ou sí que chegar a um fundo de declaração 9, porque se chegamos a um 8, ele vai dar uma impressão um pouco opaca, sabe? Como se fosse um pelito de rata, entendes? E aí tu tens a real necessidade, não, de acrescentar mix, corretores, para dar esta impressão ceniza ao cabelo, o que não queda tão bonito, já? Nós hasta podemos, por exemplo, em um cabelo 8, imagínate que temos aí um fundo de declaração 8, vamos aí, vamos escrever, já? Que temos um fundo de declaração, aqui ó, que temos um fundo de declaração 8, de novo, ok? E eu vou fazer uma matização com 8.1. Eu vou revelar um tono totalmente cenizo neste cabelo? Não. O que eu vou revelar? Eu vou revelar um rubio com uma aparência cromática um pouquinho mais oscura, mais cerrada. Já? Pero aquele cenizo de um 9, não, um platino, não conseguimos revelar. Ok? Queda bonito? Sí, queda súper bonito. Eu não estou falando, já? Eu não estou falando que o tono é feio, ok? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que o matiz cenizo, ele não se revela em fundo de declaração naranja. Se eu tenho aqui, por exemplo, se eu estou aqui em um fundo de declaração
naranja o rojizo, ¿ya? En ese dos fondos de declaración, la revelación del cenizo va a ser una apariencia cromática oscura, ¿ok? Ahora, si yo estoy aquí en el amarillo, ahí sí yo consigo revelar los platinos, los cenizos, ¿ya? E vários outros tonos mais. Por quê? Porque o fundo de aclaração amarillo não me impide já de revelar esses colores, ok? Tem outras explicações mais profundas disso, não? Que quando formos falar de fundo de aclaração, eu posso trazer este tema não para vocês, ok? E a outra parte, não? A outra parte, o color base utilizado deve ser correspondiente à altura do tono do cabelo ou mais oscuro para ter 100% de neutralização. Presta atenção nisso. Vamos volver aqui em mim. Primeiro falei que quem neutraliza é a base. Falei que o matiz só dona color e que ele não vai neutralizar o fundo de declaração indesejado, anaranjado ou rojizo, ¿ya? Falei que, dei um exemplo, que se temos um cabelo em 8 e vocês desejam matizar este cabelo e acabam ponendo bases altas, vocês não conseguem sacar o amarillo feio, o amarillo huevo que o 8 revela. Por quê? Porque são bases mais altas que não actuam em um fundo de declaração anaranjado, já? Se eu estou, já, ó, aqui, este fundo de declaração, ele pertence ao grupo 5, peraí, deixa-me apagar aqui, listo. Pertence ao grupo de 1 a 5. Esse aqui pertence ao grupo de 6 a 8. E esse aqui, 9 e 10, ok? Se eu estou em 8, então eu tenho que utilizar uma base que esteja dentro do grupo que eu pertenço. Porque se eu utilizo uma base que pertence, não, a esse grupo aqui, ele não vai ter força total de neutralização. E aí por isso que aquele cabelo queda amarillo pato, não neutraliza. Então, vocês têm que entender que se eu estou, por exemplo, em uma altura 8, eu tenho que utilizar uma base 8 para ter força para neutralizar, ó, o fundo de declaração. Entendes? Se eu utilizo uma base 9 ou uma base 10, ela pertence a outra camada, a outra capa cortical. E não vai actuar. Isso aí é um tema bem largo, já, que eu ensino em la íntegra no curso Color Science. Então, é muito importante que vocês entendam isso, já, que se eu tenho um fundo de declaração, eu necessito respeitar esse fundo de declaração. Agora, por exemplo, se eu estou em um fundo de declaração, por exemplo, já, aqui, ó, 7. Estou em um fundo de declaração 7, já? Se eu pongo 8, se eu utilizo na base 8, eu vou ter neutralização? Sim, vou ter neutralização porque pertencem ao mesmo grupo. Pero não vai ser uma neutralização 100%. Vai neutralizar bem? Vai neutralizar bem. Pero não vai ser uma neutralização 100%. Ok? Agora, se eu estou em 8 e aplico na base 7, eu vou ter neutralização 100%? Sim, vou ter neutralização 100% e também vou dar um pouco de oscuridade nesse cabelo. Muitas das vezes, não, para chegar a colores, por exemplo, de morenas iluminadas, é
ideal, queda más bonito si subimos un tono, pero ojo, un tono dentro del mismo grupo. Ya, yo estoy en... Imagínate que yo quero utilizar una base 7, llego a 8, que todavía pertenece, ¿no?, al mesocórtex, ya, que es la parte del medio del córtex, ¿ok? Entonces, yo estoy dentro del mismo grupo. Entonces, yo subo un tono, ¿ya? Subo un tono. Y ahí, en el momento de hacer la matización, yo vengo y matizo con un 7. 7.3, por ejemplo, ¿ya? El tono queda también súper bonito y el fondo de declaración va a estar 100% matizado, neutralizado. ¿Ok? ¿Entenderam? Vou repetir de nuevo, ¿ya? Porque como eu não consigo ver o que vocês escreveram, porque eu hice a cagada de poner isso, então, espera aí, opa, aqui, mira, de nuevo, ¿ya? Ó, se tienen dudas, vamos hacer una cosa, ya que eu hice essa cagarita. Se tienen dudas, envie mensajes para el Instagram, ¿ya? Que aí eu vou abrir uma caja de perguntas, ok? E aí vocês põem as dúvidas aí, já que eu não estou conseguindo responder vocês aqui, por não abrir, não, para que vocês possam escrever sem querer, ¿ya? Então, de novo, ok? Se eu estou en el mesocórtex, que es en un fondo de declaración naranja, ¿ya? Y llego a 8, a un fondo de declaración 8, yo necesito minimamente matizar con una base 8 para tener 100% de neutralización. Si yo pongo una base 9, ella pertenece a otro grupo. La neutralização vai ser praticamente zero, porque aqui eu não tenho força para neutralizar o fondo de declaração anaranjado, ok? Agora, se eu estou em naranja, pero llego a um fundo de declaração 7, se eu neutralizo com uma base 8, eu vou ter neutralização? Sim, vou ter neutralização. 100%? Não, pero vai ter neutralização, ok? E se eu estou em 8 e pongo uma base 7, vou ter neutralização? Sim, vou ter 100% de neutralização. E, como eu falei, em muitos casos, chegamos a um fundo de declaração 8, estou falando de morenas iluminadas, já, ó, morenas iluminadas. Llegamos a un fondo de declaración 8 y en el momento de hacer la matización, podemos poner, por ejemplo, un 7.3, que va a quedar increíble, tomando en cuenta que aquí yo tengo que mezclar el tinte más agua más el oxidante de 10 volumen. E aí eu vou ter 100% de neutralização, vou ter desestabilização do oxidante, generando alta durabilidade do color. Presta atenção, que lindo, não? E por detrás de isso, tem um mundo de coisas, já? Tem a explicação do porquê. E quando entendemos o porquê, não cometemos mais erros. ¿Entiendes? Cuando entendemos el porqué, no cometemos ningún error más. Un super beso y van para mi Instagram para poner todas sus dudas ahí, ¿ok? Chao, chao.